Olha. Então, você tem derivada em relação a x, vou repetir, de quem? De x, igual a quê? A x de quem? Seno de x mais f de x, né? Pronto. Então, derivada aqui, 2x f de x mais x2 f' de x. Agora, isso é igual a quê? Derivada do seno de uma função, regra da cadeia, né? É o cosseno de x mais f de x vezes quem? A derivada da função, que é quanto? 1 mais a derivada da f em relação a x. Pronto. Entendido? Agora, eu quero encontrar f' de x. Então, qual é a lógica? O que tem f' de x eu passo para o lado esquerdo, o que não eu deixo, eu levo para o lado direito. Então, vou aqui. Você já tem x2 f' de x. Então, vamos fazer rápido. Então, você tem o x2 que multiplica f' de x. Certo? Antes que eu me esqueça. Não, passando aí. Então você tem x2 f' de x. O que é que multiplica mais f' de x? O que é? Todo esse cosseno aqui, ó. Cosseno de x mais f de x multiplica f' de x, eu vou trazer para cá. Então vai ficar o quê? Menos cosseno de quem? X mais f de x. Parece? Fechar um, fechar outro. Isso tudo multiplica quem? F de x. Você entendeu? Entendeu o que eu fiz? E é igual a quê? Vamos lá. Aí desse lado tem o cosseno de x mais f de x multiplicando 1. Então fica o cosseno de x mais f de x. E do outro lado tinha 2x f de x, que passa para lá, menos 2x f de x. Tá certo? Então, quem é a derivada da f em relação a x? Olha aqui. Fica tudo isso aqui. Cosseno de x mais f de x. Menos 2x f de x. Dividido por quê? Por x ao quadrado. Menos cosseno de x mais f de x. Pronto. E isso vale qualquer que seja x no domínio da derivada, onde isso aqui é diferente de zero. Claro, só posso fazer isso aqui se for diferente de zero, tá? Que eu não sei em princípio, né? Então eu só posso dizer isso. Isso aqui é verdade, tá? Para que valores de x isso é diferente de zero, vai depender da função. Diga. Toda vez que nessa situação tem zero, quando ele é igual a zero, é porque é uma derivada vertical? Como é? Qual é essa situação que uma função, uma expressão multiplica a derivada igual a uma outra expressão? No caso que essa primeira expressão na derivada for zero, eu posso afirmar que a tangente vai ser vertical ou não existe tangente? Eu posso afirmar isso? Veja bem, o fato quando é que não tem derivada? Nós vimos bem na aula passada. Tem o caso, bem, não tem derivada, tá? Não tem derivada. Agora reta tangente, tá? Horizontal. Só tem se o limite, se aquele limite lá for mais infinito ou for menos infinito. Reta tangente vertical. Desculpa. Só não tem derivada, mas aí pode ainda ter reta tangente vertical, mas só tem se o limite for mais
infinito ou menos infinito. Mas pode ser que o limite seja mais infinito pela direita e menos infinito pela esquerda. Aí não tem. Então, e você não sabe porque você não tem o conhecimento da F. Você só sabe o seguinte, que isso... Você sabe quem é a F? Não. Mas tem um teorema que garante que eu posso definir F implicitamente nessa equação. Tá? Que eu tenho uma função implícita. E é diferenciar, via a derivada da isso. A minha dúvida era se eu poderia dizer que se ele estiver também seria vertical, no caso, pode ser que não exista. Pode ser que não exista. Pode ser que não exista essa retangente. Caso exista. Hã? Caso exista a reta tangente, eu poderia dizer que é vertical. Caso exista. É vertical. Se não tem derivada e tem reta tangente, a reta tangente tem que ser vertical. Porque reta tangente horizontal, o coeficiente angular é a derivada. Então, tá certo? Isso é verdade. Tá? Olha, em vez de escrever isso tudo, não é mais simples você chegar e dizer assim, ó. Encontre dy dx, ó, até isso facilita. Eu posso chegar aqui e dizer, encontre dy dx na equação. Essa equação aqui, ó. Não é mais simples eu chegar e dizer isso, não? É mais simples eu chegar e dizer isso, não é? Encontrei dy dx na equação. Essa equação, vou botar um aqui. Tá? Tá, ó. Você vê que essa equação de fato tem solução, porque, ó, eu botei, mas eu tenho que só dar uma verificar, tá? Porque se você pega x igual a 1 e y igual a 0, é solução, não é? Não é? X igual a 1 e y igual a 0, é solução. Tá? Então tem infinitas soluções aí. Então como é que você faz? Solução. Eu estou pedindo para você encontrar o quê? dy dx. dy dx, ó, nessa equação. Então você vem e escreve, ó, derivada em relação a x, vou fazer de preto. Tá. Então fica o quê? Derivada em relação a x, de quem? x2 mais y2 é igual a quê? 2xy, opa, né? É igual a, vamos lá, primeiro você tem, vamos organizar. Primeiro você tem x2 mais y2 igual a quê? Igual a 2xy mais y3 mais 1. Aí isso dá o quê? Derivada em relação a x de quem? São duas funções, porque se eu estou colocando isso, é porque, presumidamente, o y é função de x, e é diferenciável. Então você tem que olhar para cá e ver o y como função de x. Tá certo? Então fica derivada de x2 mais y2 em relação a x. Isso aqui é a derivada em relação a x de quem? 2xy mais y3 mais 1. Então isso aqui fica o quê? 2x mais quanto? 2y dy dx, tá? 2y dy dx, né? Porque é a derivada de y2 em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Então isso aqui é igual, ó. Olha, agora a derivada disso aqui. Bem, derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da primeira parcela é um produto.
Então a derivada do produto. Então a derivada de 2x em relação a x, 2. Então fica 2 vezes y, mais o que, hein? Mais 2x dy dx. Derivada de y em relação a x. Tá certo? A derivada de y3 em relação a x. 3y2 dy dx. Que é a derivada de y3 em relação a y. Então fica 3y2 dy dx. Tá? Mais 0. Derivada de 1 é a constante da 0. Aí qual é o procedimento agora? Qual é? O que tem dy dx eu boto para a esquerda. O que não tem eu jogo lá para a direita. E para agilizar eu já coloco em evidência. Então quem é que multiplica o dy dx? Quem é? Você tem 2y aqui, ó, 2y. O que é que multiplica mais dy dx? O 2x, só que vem para a direita. Vem para a direita não, vem para o lado esquerdo. Então vai ficar quanto? Menos 2x. Ó, 3y2 dy dx. Então fica menos 3y2 dy dx. Tá? Ó, olha, repare bem aqui, ó, produto 2x por y, derivada de 2x em relação a x que dá 2 vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora, o que não tem dy dx eu deixo do lado esquerdo ou levo do lado direito do lado esquerdo para o lado direito. Eu deixo do lado, então fica, tem aqui, não, tem aqui, já tem 2y, né? 2y e o que mais? Menos 2x. Ó pessoal, só o seguinte, voltando aqui. É isso aqui, tá certo? Porque quando eu cojo desse lado, se eu colocar dy dx, vai ficar o que, hein? Vai ficar cosseno de quê? X mais y, menos 2x y, sobre x2, menos cosseno de x mais y. É essa aqui que o programa analisa para ver nos pontos, saber a derivada, saber como é a curva. Porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. E o conhecimento da reta tangente diz muito sobre a curva. Tá? Diz como é que a curva está se comportando, porque eu tenho as informações das tangentes em função dos pontos. A função lá de curva de aproximações dessa... Como? O programa ele estaria a função aproximadamente a partir dessa derivada, aproximando em cada ponto? Não, mas cuidado, para eu ter uma abordagem, podia ser o seguinte: você ter uma amostragem de pontos, você tem que primeiro encontrar os pontos, porque você, para ter a derivada, você tem que ter os pontos. Entendido? Então você tem aqui o dy dx, quem é? 2y dx. Bom, dy dx é quem? Ó, dy dx é quem? 2y menos 2x sobre 2y menos 2x menos 3y2. Está aqui, a derivada. Então, se você pegar um ponto da curva, tá certo? Como um ponto, vamos lá, o ponto 1, 0, ó, olha aqui, ó. O ponto 1, 0 não está nessa curva, não está? O ponto 1, 0 está nessa curva. Então, quem é dy dx? Dy dx, quando o x é igual a 1 e o y é igual a 0. A anotação, ó, x igual a 1 e y igual a 0. Vale quanto, hein? Vamos lá. 2y é 0, então fica menos 2 em cima, né? Menos 2 em cima. E embaixo dá quanto?
Dá quanto? Menos 2. Então quanto é que dá? 1. Significa o seguinte, ó. Significa que eu não sei como é a curva, mas eu sei o seguinte. No ponto 1, 0, que é esse ponto aqui, a curva passa por aqui. E ela passa tangenciando essa reta, que tem inclinação de π sobre 4 radianos, 45 graus. O coeficiente angular é 1. Entendido? Ponto 1, 0 pertence à curva. Ó. X igual a 1, y igual a 0. Aqui, ó. X igual a 1, y igual a 0. Então fica quanto? 1, né? E fica 1 aqui. Então, nesse ponto aqui, a derivada é 1. Se a conta estiver certa, né? x2 mais 2x mais 2y, 2x igual a 2y. É onde é que esteja certo. Pronto. Então dá 2y menos 2x sobre tudo aqui. Hã? É. Essa é a ideia. Hã? Enquanto a gente está falando dessas contas, derivação implícita, a gente só pode dizer que é igual para aquele teorema que a gente trouxe nas duas aulas passadas, né? Se uma vizinhança, duas funções, elas têm o mesmo valor, então você pode deixar as vizinhanças abertas. Na derivada É. Exatamente isso. E se não for aberto, teorema do valor médio. Onde não é aberto, é o teorema do valor médio que você usa para, tá? Que é uma coisa que nós vamos ver mais para frente. Agora, olha um resultado interessante, ó. Uma coisa. Quanto tempo aí? 17. Encerra aí. Encerra, começa o outro.